Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo bloco dessa parte introdutória, sem perder muito tempo. Vamos aí, então, iniciar nossa segunda aula dessa parte introdutória. Eu parei no princípio da igualdade, onde coloca, né, da paridade de armas, ou par condicio. Ele decorre, é um princípio constitucional também, ele decorre do artigo 5º da Constituição Federal, onde coloca o princípio da isonomia, ou seja, as partes devem ter as mesmas oportunidades de atuação processual, um tratamento igualitário. E aí vem, né, aquela velha questão da será mesmo que existe essa igualdade das partes? Eu costumo dizer em sala de aula, né, que a gente vive no mundo de Bob, né? O Alice no País dos Maravilhas. E eu fiz uma live recentemente com o advogado Pedro Fonseca, onde é ressaltada aí, na verdade, uma desigualdade de paridade de armas, né? Até ainda existe isso, mesmo em comarcas menores, onde o juiz ele senta no patamar superior, o promotor ao lado do juiz, onde as partes, né, elas têm uma desigualdade no tratamento, com certeza. Hoje, né, a gente vê que os tribunais mais modernos tentam fazer as audiências num formato mais afagável, né, um formato mais amigável. Entretanto, a gente sabe que ainda hoje existe um diferencial muito grande, onde existe uma preponderância da acusação na hora da realização do processo penal. Bom, isso aí vai mudar? Olha, pela própria mudança do artigo 3º, colocando que o nosso sistema expressamente é o sistema acusatório, a gente verifica aí, e pela implantação também do juiz de garantias, verifica aí uma mudança de comportamento, uma mudança que vai gerar frutos aí futuramente. Agora, se isso aí vai ser de 5, 10 anos ou mais, é só o tempo que vai nos dizer. Uma mudança cultural, ela pode levar décadas, anos e até sei lá, centenas de anos, né? Então, realmente aí, talvez a futura geração que vai começar a visualizar aí essa mudança. Eu coloquei um cuidado para vocês terem, pois na hora da prova objetiva, o examinador não quer saber como ou o que você pensa, mas o que a lei ou a jurisprudência pensam. Então, muitas vezes você tem que colocar lá o que a lei está dizendo sobre o contraditório, sobre o sistema do inquérito policial. Mas não coloquem lá que eu coloquei essa frase pelo seguinte: muitas vezes tem pessoas aqui que trabalham em várias penais, trabalham com juiz da esfera penal, e aí as pessoas, olha, o juiz da minha vara não faz assim. Eu falei, olha, não importa como que o juiz faz, o que importa é como que vai ser cobrado na hora da prova, e esse que é o nosso objetivo aqui. Tá? Depois eu vou contar por que eu me refiro a isso, principalmente quando nós falamos sobre a audiência de retirada da representação na ação penal da Maria da Penha. Mas daqui a pouquinho eu explico para vocês o que é. O próximo princípio, que é o princípio da imparcialidade do juiz, os doutrinadores fazem separar a imparcialidade da neutralidade, né? Nenhum juiz é neutro. E aí a gente tem até a questão da dogmática, né? Da dogmática penal, onde existe o neocantismo ali, de onde que partia dos valores de cada um, e a partir dos valores você chegava a uma sentença. Aí você tem a nova dogmática penal do finalismo, onde você retira muitas vezes os valores que cada um dos julgadores pensam para poder chegar à conclusão e o trânsito em julgado de uma sentença, retirando os valores, né? Mas só o que a gente percebe hoje no processo penal? A gente percebe hoje que o juiz ele não é neutro. Ele emite, a gente vê uma série de julgados nesse sentido, onde o juiz muitas vezes coloca os seus valores éticos, morais, filosóficos e até ideológicos, né? Tanto é que a gente vê muitas decisões aí nesse sentido, né? De onde, vamos combater o comunismo, vamos combater o fascismo e assim por diante. E fica aí essa briga que não chega a lugar nenhum. Porém, o que o processo
penal busca é a imparcialidade. Ou seja, manter um distanciamento com relação aos fatos que deve apreciar. E por isso que chegou com bons olhos por parte da esmagadora maioria da doutrina o juiz de garantias. Né? É lógico que já conversei com alguns colegas de docência, com alguns operadores do direito, colegas delegados, promotores e juízes, onde eles colocam um grande questionamento sobre o juiz de garantias na operação. Mas o juiz de garantias ele vem com o propósito de, desde a fase da investigação, fazer com que tenha os direitos e garantias protegidos. E também com o objetivo, porque é lógico que ainda está suspenso a atuação do juiz de garantias pela liminar da medida cautelar do ministro Fux, mesmo assim, quando o juiz de garantias for implantado, além desse método garantista de proteção dos direitos, ele também tem o interesse de fazer com que o juiz, que é o juiz da fase de investigação, não tenha conhecimento do processo para fazer a decretação da sentença. Atualmente, o juiz da instrução é o mesmo juiz da fase investigatória, e o juiz de garantias vem separar isso. Ele vem fazer com que exista um juiz na fase investigatória e um outro juiz na fase de instrução. E aí, o juiz da fase de investigação, ele remete os autos para o juiz, o novo juiz da fase de instrução, de forma que esse novo juiz da instrução não tenha conhecimento da fase que foi realizada na fase de inquérito policial. Para quê? Para ter isso aí, ó, para que o juiz da instrução ele mantenha um distanciamento em relação aos fatos que deve apreciar. E aí ele não se torne suspeito, né, que ele não capte o ranço que foi retirado do processo, né, porque dizem que o juiz que é o juiz da instrução e da fase do inquérito policial, muitas vezes ele fica viciado com os fatos oriundos do inquérito policial. Então, essa que é a grande finalidade também. Então, para fazer com que o juiz ele mantenha aí esse distanciamento dos fatos ocorridos na investigação. Se ocorrer essa aproximação indevida, pode ocorrer hipótese de suspeição e de impedimento. O nosso curso aqui, ele é um curso online que vai falar artigo por artigo. É lógico que tem determinados artigos que a gente vai falar em 5 minutos, mas aí nós vamos chegar até o final do nosso curso e vamos tratar sobre a suspeição e impedimento aí também, ok? Que fica lá no artigo 254 e 252. Princípio da publicidade, ele também é um princípio constitucional expresso, porque ele está no artigo 5º, inciso 60 da Constituição, e também no Código de Processo Penal, ou seja, ele é também um princípio expresso no Código Penal, que está lá no 792, que ele se coloca, né, quando atingir a defesa da intimidade e o interesse social, pode haver, lógico, né, o sigilo processual, mas a regra do processo, ele é a publicidade. E aí tem essa súmula aí, que eu faço questão de sempre comentar sobre ela, que é a súmula vinculante número 14. A súmula vinculante número 14 tem a seguinte redação: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o que acontece? O advogado, eu estava fazendo uma transmissão uma vez com um promotor, e um amigo meu que é advogado, eu estava justamente comentando sobre essa súmula vinculante 14. O que é? O advogado ele tem acesso aos autos, certo? Quando existe o sigilo do processo, aí só as partes, através dos procuradores, que são os advogados, que têm acesso a esses autos. Mesmo o processo em sigilo, as partes têm acesso ao que foi documentado.
E aí, um colega meu disse o seguinte: todo advogado que tem a restrição de acesso aos autos pode reivindicar a súmula vinculante número 14. Só que a jurisprudência sedimentada nesse sentido diz que diligências em andamento não dão direito ao acesso ao advogado. Aí eu coloquei, atenção, diligências em andamento ou que deverão ser realizadas não entra no campo de proteção da súmula vinculante número 14. E eu já vi várias questões de prova colocando essa situação. Então, a diligência estava ainda em andamento, uma investigação, e aí a hipótese da questão disse que caberia a súmula vinculante número 14, e não cabe. Cuidado com essa diferença aí. Bom, existem algumas mitigações quanto à publicidade, que é na interceptação telefônica, onde a publicidade ela se refere aí, tem que ter autorização judicial, e então existe uma mitigação desse procedimento aí. Minha bateria vai acabar, igual eu não sei como é que eu faço, não, mas dá para terminar a aula aqui. Vamos lá. Desculpe aí, porque eu não tinha ligado meu computador, agora que eu estou vendo aqui que está acabando a bateria. Mas vamos lá. No reconhecimento de pessoas, né, pode haver também a restrição do conhecimento das pessoas, né, e o risco de intimidação da vítima. Existe também casos na lei que as testemunhas podem alterar o nome, né, então é uma mitigação da publicidade. Aí existe uma proteção legal, onde a publicidade do processo é restrita, e aí existe até a possibilidade das testemunhas e vítimas alterarem o nome. Em algum momento a gente vai comentar sobre isso aí. O princípio da verdade real, que é um mito, né? Na verdade, esse princípio da verdade real é controverso, porque muitos anos foi debatido sobre essa verdade real, em que ela resume em que caberia ao magistrado buscar a verdade, reconstruindo o fato ocorrido diferente do processo civil, que não está nos autos, não está no mundo. O que isso aí quer dizer, essa verdade real? Lá no processo civil, coloca que essa velha frase, né, o que não está nos autos não está no mundo. No processo penal, existe assim, não que essa frase não seja utilizada, também deve-se considerar as informações contidas nos autos. Só que o processo penal, ele tem um objetivo, vamos dizer assim, um plus na investigação do conhecimento dos fatos. É que muitas vezes os fatos são controvertidos. E aí você coloca que o sistema do processo penal é um sistema aberto, porque você busca a verdade. Por isso que a verdade real não existe. A verdade real, ela é um mito. Ela não existe a verdade real. Porque ainda que um fato aconteça agora, filmado, ele ainda assim pode se tornar controverso quanto à veracidade do vídeo, a veracidade do momento, você pode ter vários questionamentos em cima. Então, a verdade real para o processo penal, ela é um mito, ela não existe. E essa investigação com a verdade real, como ela ficará no juiz de garantias? Com o juiz de garantias, esses fatos colhidos na fase de investigação, ela será de responsabilidade e acompanhamento do juiz, do juiz de garantias, e não do juiz da instrução, né, porque ocorrerá essa alteração no sistema processual, assim que foi implantado o juiz de garantias. Princípio do juiz natural e promotor natural. Possui dois desdobramentos. O primeiro deles é o artigo 5º, inciso 53 da Constituição, onde coloca que a pessoa ser processada pelo magistrado competente, investido de jurisdição, então cada pessoa, cada fato, cada processo precisa ser processado com um juiz competente. Inclusive, competência é uma das matérias mais difíceis do processo penal. Eu fiz uma enquete recentemente, onde o pessoal colocou que a matéria que eles têm mais, deu lá mais de 60 votos para competência. Competência é uma matéria difícil, porque justamente um dos itens que complica tudo, que é o foro por prerrogativa. Então,
quando a pessoa a ser investigada é uma pessoa que possui foro, aí a competência se divide, e aí causa uma confusão mental que você custa a entender o que é que o processo, para quem que vai ser o responsável por esse processo. E também no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, onde obsta a criação de juízes e tribunal de exceção, pós-facto, né? Diferente do Tribunal Penal Internacional, que é uma competência que o Brasil assinou, né, que, na verdade, não é jurisdição internacional, e sim um tratado que o Brasil faz parte, né, onde o Brasil adere ao Tribunal Penal Internacional. Mas o que é importante gravar aqui? O do princípio do juiz natural. Para cada processo existe um juiz competente, e esse juiz deve ser constituído pós-facto. Ou seja, cometeu um homicídio, o homicídio será investigado por um juiz já competente após o fato já realizado. Não é igual a constituição do juiz ad hoc, que é, por exemplo, igual o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi constituído, a constituição, a idealização do Tribunal de Nuremberg foi após os fatos realizados. Então, a diferença aqui é o seguinte: antes do homicídio ser realizado, já existia jurisdição. A constituição do processo foi realizada após o fato, mas a jurisdição já existia. O juiz ad hoc ele é constituído após a realização dos fatos, é igual o caso do nazismo, do Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg, ele foi estabelecido um juízo ad hoc. Foi constituído especificamente um tribunal para a averiguação daqueles fatos. Isso o Brasil não admite, entendeu? E ele se estende aí também quanto ao promotor natural, onde a estrutura é uma estrutura completamente diferente do judiciário, e ele também tem a sua independência funcional. Próximo princípio, que é o princípio do favor rei. Esse princípio, ou favor do réu. Esse princípio, ele estabelece que, na sentença, na dúvida, indúbio pro réu. Se os fatos não comprovarem a justa causa, o que é a justa causa? Indícios de materialidade e autoria. Se os fatos narrados em todo o processo não levarem à constituição da culpabilidade, na dúvida, essa pessoa deverá ser beneficiada. A regra no processo penal é pela absolvição. A regra não é a prisão. A regra não é condenação. Para haver condenação, lembra do princípio da presunção de inocência? Então, presume-se que todas as pessoas são inocentes. E para que haja uma condenação, eu preciso juntar uma série de elementos para que a pessoa saia do estado de inocência e se torne culpada. Então, para considerar uma pessoa culpada, eu tenho que utilizar todos esses fatos condenatórios. E se eles forem controversos, indúbio pro réu. Oferecimento da denúncia ou queixa, prolação da sentença, aí vai ocorrer, então, essa necessidade da comprovação dos fatos. Princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, ele coloca o quê? Que o próprio processo é garantia contra arbítrio. Aqui eu vou ter que encerrar a nossa aula, porque o meu computador está desligado e ia acabar a qualquer momento. Eu vou encerrar essa aula um pouquinho mais cedo e a gente continua no próximo bloco essa aula, ok? Então, até o próximo bloco a gente acelera um pouco aí.